Olá a todos, eu me chamo Luiz Felipe do Nascimento Lira, sou estudante da Escola Técnica Estadual Elber Vignali Muniz, em Saquarema, no Rio de Janeiro. O meu projeto é o branqueamento de corais da Praia da Tartaruga, em Armação dos Búzios, Rio de Janeiro. Foi orientado pelo Dr. Amilcar Brum Barbosa e pela doutora Raquel de Azeredo Muniz como co-orientadora. O projeto foi desenvolvido no programa Jovens Talentos para a Ciência da FAPERJ. Os recifes de coral possuem uma grande importância ambiental, social e econômica, porque além de possuírem função de áreas destinadas a desova, abrigo, reprodução e alimentação para uma grande diversidade de organismos, também contribuem para o turismo na região a qual estão inseridas, fornecem substâncias farmacológicas e produzem uma complexa teia alimentar com altíssima biodiversidade. A fauna brasileira de corais, apesar de não ter uma grande diversidade de espécies de corais, possui um alto grau de endemismo, tendo 5 espécies endêmicas de corais escleractíneos dentre as 15 que ocorrem na costa do país. As principais causas da degradação dos recifes são o turismo marinho descontrolado, a sobreexplotação dos recursos recifais e o fenômeno de branqueamento de coral, que é provocado a partir da ruptura da relação simbiótica entre as zooxantelas e o coral, devido à exposição a algum estresse ambiental, sendo a elevação térmica das águas considerada a principal perturbação. Como consequência desse processo, temos o declínio na densidade das zooxantelas, a perda dos pigmentos fotossintéticos, o aumento na taxa respiratória dos corais e o declínio nos níveis de proteínas, lipídios e carboidratos das colônias. Ao lado, nós podemos observar o processo de branqueamento em uma imagem que foi retirada do Instagram do @de olho nos corais. Podemos ver que com a incidência de algum estresse ambiental, ocorre a eliminação das zooxantelas e o esqueleto calcário do coral é exposto, com a coloração esbranquiçada. A Praia da Tartaruga possui um ambiente de costão rochoso que abriga espécies de corais e possui peculiaridades climáticas, geológicas e ecológicas que condicionam muitas espécies endêmicas e raras. Dentre essas peculiaridades, podemos citar a ressurgência costeira, que é um fenômeno que ocorre nessa região, onde águas a cerca de 15 graus Celsius e ricas em nutrientes afloram na plataforma continental, resultando numa dinâmica climática atípica durante os meses de janeiro e fevereiro. Abaixo nós temos uma imagem que demonstra o sistema desse fenômeno, com os ventos da superfície empurrando as águas quentes da superfície em direção ao mar e as águas ricas em nutrientes e mais frias subindo e aflorando para substituir as que foram deslocadas. O objetivo geral do nosso trabalho foi descrever a ocorrência de branqueamento dos corais no costão rochoso da Praia da Tartaruga, durante os meses de junho de 2019 e março de 2020, relacionando com possíveis eventos de aquecimento das águas oceânicas. A nossa área de estudo foi a Praia da Tartaruga, em Armação dos Búzios, na região sudeste do Brasil, a aproximadamente 190 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Abaixo temos um mapa da região com a indicação da Praia da Tartaruga em vermelho. O município possui clima árido quente e a temperatura média anual de 25 graus. Já as temperaturas oceânicas variam entre 25 e 27 graus Celsius no verão, podendo chegar a 15 graus Celsius com a incidência da ressurgência, e variam entre 22 e 25, entre 22 e 24 graus Celsius no inverno. Na aquisição dos dados de campo, foram realizadas duas expedições, nos dias 10 de junho de 2019 e 10 de março de 2020. A coleta dos dados seguiu o protocolo AGRRA com algumas modificações. Foram registradas fotografias subaquáticas de quadrates que foram posicionadas ao longo de dois transectos contínuos de 10 metros de comprimento, estendidos paralelamente ao eixo maior do infralitoral do Costão Rochoso. Os quadrates foram posicionados nas posições 1, 3, 5, 7 e 9 metros, totalizando 10 fotografias. As espécies encontradas foram catalogadas e identificadas seguindo o Guia para a Identificação dos Corais do Brasil, da Leão, 1986, e algumas outras bibliografias que incluem quinidários bentônicos. Ao lado, temos o quadrate que foi utilizado no trabalho de campo. A proporção de branqueamento e o tamanho das colônias foram medidos com o auxílio desse quadrate, adaptando a metodologia descrita pelo Miranda et al. 2013. Para o levantamento dos dados climáticos, nós obtemos as informações de anomalias oceânicas utilizando as cartas térmicas produzidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, disponíveis no portal do INMET.
No total, foram detectadas 3 espécies de coral e uma de zoantídeo, no costão rochoso da Praia da Tartaruga, sendo elas Siderastra stellata, o coral escleractíneo, Palitocca albeorum, o zoantídeo encontrado, Millepora alcicornis, que é um hidrocoral, e Mucismilia híspida, também escleractíneo. Abaixo temos as fotos das espécies encontradas. E na primeira expedição, no dia 10 de junho de 2019, todas as 4 espécies foram encontradas, tendo sido registrada a ocorrência de branqueamento em 21,5% das colônias. Sugere-se que esse evento pode ter ocorrido em função de anomalia térmica de 1 grau Celsius na segunda quinzena de maio e 2 graus Celsius na primeira quinzena de junho na região, como a gente pode observar no gráfico ao lado, que descreve a anomalia térmica no primeiro semestre de 2019, segundo os dados do IMET. Aqui temos a tabela da primeira expedição, de junho de 2019, e descreve o número de colônias encontradas, número de colônias branqueadas, tamanho das colônias, branqueamento total, branqueamento fraco e branqueamento forte. No total, nós encontramos 38 colônias e 8 delas foram branqueadas, considerando todas as espécies detectadas. Já na segunda expedição, em março de 2020, foram encontradas as espécies Siderastra stellata e Palitocca albeorum, tendo sido observado branqueamento em 58,62% das colônias. A ocorrência desse branqueamento pode estar associada à anomalia de 0,5 graus Celsius na primeira quinzena de dezembro de 2019 e menos 0,5 graus Celsius na segunda quinzena de fevereiro de 2020, como a gente pode observar no gráfico ao lado. Ambas as espécies sofreram branqueamento de intensidade predominantemente fraca. Isso é importante ressaltar, porque apesar do índice de branqueamento total ter crescido, a intensidade foi majoritariamente fraca. Aqui temos a tabela da segunda expedição, que descreve os mesmos dados da primeira, porém das espécies Siderastra stellata e Palitocca albeorum, as únicas encontradas na segunda expedição. Podemos observar que em ambas as espécies a incidência de branqueamento forte foi muito menor. Como apontado por Oigman-Pichol et al. 2004, verificou-se uma grande cobertura das espécies Palitocca albeorum e Siderastra stellata, que foram as 2 espécies mais abundantes no costão rochoso da Praia da Tartaruga. A verificação de baixa cobertura de Mucismilia híspida, que apresentou apenas uma colônia nos estudos, corrobora com os resultados de Oigman-Pichol e Cree de 2004, sendo essa espécie a menos abundante do presente estudo. Esses 2 estudos que foram citados agora também foram realizados em Armação dos Búzios. A espécie Siderastra stellata obteve 2,64% de branqueamento total na primeira expedição e 9,53% na segunda, configurando uma resistência relativamente alta ao processo de branqueamento. Essa constatação corrobora com outras pesquisas realizadas no Brasil, as quais apontaram a espécie como consideravelmente resistente ao fenômeno e a outros estresses ambientais, como, por exemplo, a variação de salinidade e a alta turbidez. O hidrocoral Millepora alcicornis mostrou-se intermediariamente sensível ao fenômeno de branqueamento. Isso coincide com os estudos de Miranda et al. 2013, que constatou a espécie como sendo a segunda com maior índice de branqueamento, assim como no presente estudo. Como demonstrado por Issa et al. 2009, Palitocca albeorum apresenta boa resposta a temperaturas de até 35 graus Celsius. No presente estudo, a espécie foi considerada a segunda mais resistente ao branqueamento, com 15,77% de branqueamento total na primeira expedição e 21,90% na segunda, sendo o último predominantemente fraco. A ocorrência de quinidários bentônicos no Atlântico Sul se deve a uma maior adaptação aos fatores ambientais, como maior turbidez, concentração de nitrato e maior diversidade de endosimbiontes. Esses fatores, em combinação, podem tornar as espécies mais resistentes ao branqueamento e à mortalidade. A região da Praia da Tartaruga sofre influência dos rios Una e São João, o que provoca uma grande sedimentação nessa região e aumenta a turbidez da água do mar. Tendo isso em consideração, a relativamente alta resistência ao processo de branqueamento das espécies Siderastra stellata e Palitocca albeorum pode sugerir que estejam se adaptando às variações ambientais, como, além da alta turbidez, as mudanças de temperatura superficial oceânica, como sugere o Leão et al. 2008.
No entanto, são necessários mais estudos para compreender a maior resistência dos corais em condições subótimas de temperatura e turbidez. Podemos concluir que todas as 4 espécies detectadas foram acometidas pelo processo de branqueamento, tendo sido constatada a maior proporção de branqueamento forte na primeira expedição, em junho de 2019. Esse fato pode estar atrelado à ocorrência de anomalias térmicas mais intensas durante esse período. Dentre as espécies detectadas, Mucismylia híspida foi considerada a menos abundante e mais sensível ao processo de branqueamento, com a sua colônia completamente afetada por branqueamento de intensidade forte. Millepra alcicornis foi considerada a segunda espécie menos abundante e a segunda mais sensível ao processo de branqueamento. As espécies Siderastra estrelata e Palitoca ibeorum foram consideradas primeira e segunda espécies mais resistentes, respectivamente, e ambas foram encontradas nas 2 expedições. Palitoca ibeorum foi a mais abundante, obtendo a maior área em ambas as expedições. Na primeira expedição, com anomalias térmicas de até 2 graus Celsius, Palitoca ibeorum e Siderastra estrelata apresentaram os menores percentuais de branqueamento forte. Palitoa apresentou em 9,79% de sua área, enquanto Siderastra estrelata apresentou branqueamento forte em 0,59% da área. Já na segunda expedição, com anomalias de até 0,5 graus Celsius, ambas as espécies obtiveram maior percentual de branqueamento total, no entanto com baixos índices de branqueamento forte. Como medidas mitigadoras, nós podemos propor a implementação de políticas de conservação de ambientes marinhos relacionadas à menor emissão dos gases estufa, que podem atenuar os efeitos do aquecimento global e a acidificação dos oceanos, e também um maior controle e cuidado nas atividades turísticas que podem danificar os organismos recifais, a fim de assegurar seus serviços ecossistêmicos. Aqui estão as referências bibliográficas citadas durante a apresentação. E assim chegamos ao fim da apresentação. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade de participar no simpósio.